Boa tarde, gente. Vamos iniciar a reunião do pré-natal de alto risco hoje, dia 19 de maio de 2022, com a apresentação do protocolo de antibióticos da instituição que foi revisado com auxílio da doutora Juliana da CCIH. Ela que elaborou e revisou com muito cuidado aqui o protocolo. Eu vou iniciar a apresentação, a Bárbara vai apresentar, mas eu vou apresentar aqui do meu computador a tela, porque o dela não está funcionando bem. Então, pode ir, Bárbara. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara Gonçalves, vou estar apresentando hoje o protocolo de normas e rotinas do uso de antibióticos em obstetrícia, sobre a orientação do Dr. Mário. Então, começando a falar um pouquinho da importância desse tema, né, do uso de antibióticos, é que o uso de medicamentos na gestação é sempre um grande motivo de dúvidas, né, primeiro porque a gente tem poucos estudos, né, aplicado sobre o uso de medicações em gestantes, e o próprio organismo materno é capaz de alterar o funcionamento das drogas. Então, a gente tem sempre dúvidas sobre a repercussão que isso vai gerar na gestação. Então, o objetivo do nosso protocolo é padronizar a utilização de antibióticos nas mais diversas situações infecciosas durante a gestação, e os critérios de admissão do protocolo foram doenças infecciosas ou situações com potencial complicações infecciosas em gestante. Pode passar. O primeiro tópico que a gente vai falar vai ser as infecções do trato urinário. Começando a falar, a gente tem uma incidência muito frequente, né? A bacteriúria sintomática chega a cometer 2 a 7% das nossas gestantes, com risco potencial de evolução para infecções sintomáticas e graves de 20 a 35%. Nas cistites, a gente tem uma incidência de 1 a 2% e de pielonefrite de 0,5 a 2%. Os agentes etiológicos mais comuns, a gente tem a E. coli ocupando 70%, e os outros 30% são por Streptococcus, Klebsiella, Enterobacter e Proteus. Os fatores de riscos mais importantes para infecções do trato urinário o passado de TU e recorrente, anomalias do trato urinário, diabetes mellitus, hemoglobinopatina S, história prévia de parto pré-termo. E os riscos de uma infecção urinária para a gestação está associado a parto prematuro, né, anemia, sepse e SARA, entre outros, né? Pode passar, professor. Pode, isso. Em primeiro, a gente vai falar da bacteriúria sintomática, que por definição é o crescimento de bactérias em exame de urocultura na ausência de sintomas urinários. O nosso screening, né, é com a urocultura e com o antibiograma na primeira consulta de pré-natal, e a gente acaba fazendo o diagnóstico com o isolamento do mesmo micro-organismo em 2 culturas consecutivas, com contagem maior que 100 mil. Essa foi uma mudança do protocolo, né, para descartar a possibilidade de contaminação, caso seja feita em uma cultura só. Mas a gente também colocou no nosso protocolo que em pacientes com dificuldade de acesso, a gente pode iniciar o tratamento por bacteriúria sintomática só com um exame de urocultura alterado. Então, o nosso tratamento deve ser guiado pelo resultado dessa urocultura. O segmento é uma urocultura de controle 7 dias após o término do tratamento, porque a gente vê que tem uma taxa de 30% de falha no tratamento e persistência da infecção. E a profilaxia, na ausência de fatores de risco, né, foram aqueles que eu falei anteriormente, ela acaba não sendo necessária. Pode passar. Só fazer um comentário aqui, essa questão do 2 uroculturas, ela é a clássica, né? A gente trata muitas vezes com uma só, porque para facilitar mesmo a vida da paciente, mas se a paciente está assintomática, o clássico é tratar com 2 uroculturas mesmo. Tá? Então, isso é o padrão da literatura, mas a gente, às vezes, por essa dificuldade da paciente voltar, a gente acaba usando uma vez só. Tá, joia, professor. Parei e voltei aqui, porque tem gente querendo entrar e não estou conseguindo, mas vamos seguindo em frente, pode seguir. Pode passar para a próxima. Deixa eu só desligar aqui minha câmera. Nossa senhora.
Então, de opção terapêutica que a gente tem para bacteriúria sintomática, a gente tem nitrofurantoína, 6 em 6 horas por 5 a 7 dias, sendo que ela deve ser evitada no primeiro trimestre da gestação. A cefalexina de 500 de 8 em 8 por 5 a 7 dias também. A fosfomicina em dose única, só com cuidado de esvaziar a bexiga antes de tomar. Em caso de resistência aos antimicrobianos, a gente pode considerar a possibilidade de amoxicilina com clavulanato. Pode passar. Isso aqui é uma coisa interessante, porque, primeiro, duas observações. A Juliana, ela não quis colocar, no nosso protocolo antigo, tinha, assim, primeiro esquema, segundo esquema, terceiro esquema. Ela optou, e ela me explicou que ela optou por não colocar esquema, porque varia do que tem disponível, do antibiograma. Então, ela falou que sempre é ser guiado pelo antibiograma, e qualquer uma das drogas aí, no caso, ela vai ter efetividade semelhante. Então, por isso ela evitou essa terminologia, primeiro esquema, segundo esquema, terceiro esquema. Então, dá sempre um. Tá, joia. E também, outra coisa que eu achei interessante foi que ela acrescentou essa possibilidade aí de usar com a fosfomicina, que é um esquema bem prático, né? O tratamento com a fosfomicina, que a gente também não tinha isso em protocolo, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Mas eu acho que não tem muita dúvida mesmo, não. Então, pode seguir, Bárbara, deixa eu voltar aqui. Eu estou tendo dificuldade porque eu estou tendo que fazer duas coisas. Espera que eu vou voltar à apresentação. Só para sistematizar, né, sobre a bacteriúria sintomática, a gente tem como recomendação, na primeira consulta de pré-natal, pedir a propedêutica urinária. Se a paciente tiver assintomática e o exame negativo, repetir apenas se tiver sintomas ao longo da gestação, e se o exame estiver positivo, né, tratar essa bacteriúria sintomática. Agora, se a paciente está assintomática, mas tem fatores de risco para ITU, a gente, com um exame negativo no primeiro trimestre, a gente repete o exame no terceiro trimestre, e se o exame estiver positivo, esse de primeiro trimestre, a gente já trata também e já inicia a profilaxia. Pode passar, Mário. Isso aqui também é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Não precisa de ficar repetindo a bacteriúria, a urocultura nos 3 trimestres. Se a paciente na primeira deu negativo e ela não tem sintoma nenhum, a gente não precisa de repetir. A gente não é um exame que é obrigatória a repetição dele. A gente vai repetir só se a paciente teve episódio de infecção. Se ela não teve nada e o exame veio negativo, não precisa ficar repetindo, não. Só no primeiro trimestre mesmo. Agora eu vou falar da cistite aguda, né? Que também faz parte desse grupo de doenças. E a gente tem como definição a infecção sintomática da bexiga, mas sem sintomas sistêmicos, né? A cistite frequentemente é confundida com alterações fisiológicas da gravidez, sendo necessária a análise laboratorial para o diagnóstico diferencial. Então, para fazer diagnóstico, a gente pede a urocultura e a urinorotina, e a gente pode iniciar o tratamento empírico se a paciente apresentar sintomas típicos e a análise urinária evidenciar piúria. Como opção terapêutica, a gente tem as mesmas da bacteriúria assintomática, e a gente inclui a amoxicilina com clavulanato também nas nossas primeiras opções. Pode passar, Mário. Ok. No segmento da cistite aguda, a gente tem uma urocultura de controle 7 dias após o término do tratamento, também com uma taxa de falha de 30%. E caso o exame não apresente a negativação, a gente vai considerar uma bacteriúria sintomática, retratar por um período maior de 10 dias ou com antibiótico diferente de acordo com o resultado de urocultura. Agora, quanto à profilaxia, se a paciente não tiver fatores de risco para ITU, a gente vai fazer profilaxia apenas após o terceiro ou mais episódios, né, de cistite aguda ou de bacteriúria, né? E se a paciente apresentar fatores de risco, a gente vai fazer profilaxia após o primeiro episódio, com os esquemas sugeridos de nitrofurantoína 100mg uma vez ao dia ou cefalexina 500mg uma vez ao dia. Pode passar.
Agora falando da pielonefrite, é a definição da infecção do trato urinário alto, que acomete a ureter e os rins, e ela é muito importante para a gente, porque mais dessas pacientes pode evoluir com choque séptico, né? No diagnóstico, a gente tem que solicitar da mesma forma a urinálise e a urocultura com antibiograma, mas agora a gente vai ampliar solicitando hemograma, PCR, para diagnóstico e seguimento do tratamento. Se a paciente apresentar uma deteriorização clínica, a gente vai ter que começar a abrir o score-SOFA, né, e abrir nosso protocolo de sepse, com esse protocolo que a gente tem na nossa instituição, que é o PR 193, né, e seguir a partir dele. A gente também pode utilizar exames de imagem para nos auxiliar em pacientes graves ou com história pregressa de nefrolitíase, diabetes mellitus, cirurgia urológica, imunossupressão ou pielonefrite recorrente. E o nosso exame de imagem de escolha para gestação é a ultrassom de rins e vias urinárias. O tratamento da pielonefrite contempla a internação hospitalar e o ATB por via parenteral. Pode passar. Eu acho que é importante a gente ressaltar que antes o nosso protocolo incluía tratamento de sepse também. Mas esse tratamento de sepse, Schneider, que é o especialista na sepse, ele muda com alguma frequência. Então, a Juliana pediu para que a gente deixasse no nosso protocolo, e o tratamento da sepse, ele segue mais ou menos os mesmos passos, né? Então, ela pediu para que a gente deixasse no nosso protocolo só a referência ao protocolo de sepse da instituição, né? Porque se tiver dúvida, a gente tem que consultar o da instituição, que vai estar sempre mais atualizada, e segundo a questão, o tratamento, o acompanhamento mais recente da sepse. Por isso, nós retiramos do protocolo porque tinha em vários tópicos, em cada tipo de infecção, tinha uma referência aí para o tratamento da sepse. Agora ele vai ser direcionado para o da geral da instituição. Tá, joia. Então, como opção terapêutica para pielonefrite, a gente tem a ceftriaxona, 1 grama EV de 12 em 12 horas, amoxicilina com clavulanato, 1 grama EV de 8 em 8 horas, o cefepime, 1 grama de 8 em 8 horas e a gentamicina. Se a paciente tiver risco de colonização por micro-organismos multiresistentes, por exemplo, se ela tiver em hospitalização recente ou tiver usado outro antimicrobiano, a gente tem que entrar em contato com a CCIH para avaliar qual que é a melhor opção terapêutica nesses casos. Lembrando, então, aquilo que eu tinha dito, sempre guiar aí pelo antibiograma, né, qual a droga que a gente vai entrar inicialmente, né? Pode passar. Aí, fazendo seguimento da nossa paciente com pielonefrite, após 48 horas de antibiótico venoso e a paciente estiver melhorando, estiver afebril nessas 48 horas, a gente pode fazer a terapia sequencial oral baseada na urocultura. As opções que ela nos dá é a amoxicilina com clavulanato e a cefalexina. E o caso o micro-organismo seja resistente aos beta-lactâmicos, por via oral, discutir com a CCH as outras opções que a gente tem. Se a nossa paciente mantiver sintomatologia inalterada após 72 horas ou evoluir com uma piora clínica, a gente deve solicitar exames de imagem de vias urinárias, né, de preferência ultrassom, no caso das gestantes, repetir a urocultura e mudar o esquema de antibiótico de acordo com o resultado dessa urocultura. Pode passar, Mário. Também mais um comentário, isso aqui é importante, a questão da falha terapêutica. A gente só decreta falha terapêutica depois de pelo menos 72 horas de tratamento. Até se ela continua fazendo febre antes de 72 horas, é considerado que ainda o antibiótico não foi efetivo. Então, tem que ter essa paciência aí de esperar um pouco para ver se ele vai funcionar de fato. Seguindo, a pielonefrite. Caso a paciente esteja em trabalho de parto e tiver com mais de 34 semanas, a gente vai iniciar o tratamento e conduzir o trabalho de parto. E se tiver com menos de 34 semanas, a gente pode avaliar a tocólise e a possibilidade de corticoide. Se a paciente apresentar sinais de sepse, a gente contraindica a tocólise e o corticoide. E caso a paciente tenha indicação obstétrica de interrupção da gestação,
a gente pode avaliar a possibilidade de protelar o parto por 48 horas para ter uma melhora clínica da paciente, dela entrar em parto. Ok, só vou mudar aí o sinalzinho para maior ou igual a 34 semanas. Esse é o protocolo clássico de TOCOLES. Tá, joia. E para a pielonefrite, a profilaxia é feita após o primeiro episódio. A sugestão de esquema é com nitrofurantoína ou cefalexina nas mesmas doses citadas anteriormente. Agora a gente pode passar, Mário. Agora a gente vai falar das pneumonias na gestação. Pode passar. Então, a gente tem uma incidência de pneumonia de 0,2 a 8,5 a cada 1.000 gestantes. Os agentes... Bárbara, só um instantinho que a Luísa quer fazer uma pergunta. Luísa, pode fazer. E boa tarde, gente. Uma dúvida que eu fiquei, saber se a Juliana comentou alguma coisa, porque vira e mexe a CCIH liga pra gente quando a gente prescreve manutenção, por exemplo, da profilaxia no puerpério, ou então pede urocultura de controle de cura. Ela deu alguma recomendação em relação à infecção urinária no puerpério? Se teria essas indicações? Ela revisou e não achou nada que justifique a manutenção da terapia no puerpério. Então, em princípio, é para suspender. Tá, beleza. Nem controle de cura, teoricamente, a gente precisaria pedir, então. Não. O paciente melhorou os sintomas. Ok, obrigada. Não, ela não achou nada. Isso era uma coisa que a gente faz de forma empírica, mas não tem evidência nenhuma que recomende. Ah, não, então tá ótimo, obrigada. Eu acho que poderia manter uma sugestão, talvez, né, Mário? Assim, a gente sabe Mas que aí fica a critério clínico. Eu acho que deveria, né? Porque, assim, as alterações fisiológicas da gravidez, elas não vão, se relacionam diretamente com o trato urinário, elas não vão ser abolidas imediatamente após o parto, né? Assim, espera pelo menos que umas 2 semanas você tenha ainda o impacto disso, né? Então, talvez eu acho que a gente possa ou dar mais uma revisada para ver se a gente encontra alguma coisa que corrobore com essa atitude, ou, de repente, deixar critério clínico, né? E a própria questão da urocultura controle, né? Porque a gente sabe que, pelas alterações fisiológicas da gravidez, existe um risco maior de você ter uma falha terapêutica, né? Então, eu acho que aí é mais baseado no protocolo da grávida mesmo do que do adulto jovem, não grávida, né? Então, acho que a gente devia rever. Pois é, mas aí não existe nem evidência a favor nem contra, né? Então, não dá para colocar, assim, uma coisa fechada. Então, vou deixar, fica a critério clínico a manutenção no puerpério. Porque não tem nem falando que deve nem que não deve, entendeu? Eu acho que ninguém estudou isso especificamente. Existe a plausibilidade biológica, mas não existe uma evidência concreta. Okay. Mas eu vou fazer essa observação lá no protocolo. Pode seguir, Bárbara. Então, voltando, e vai falar. Bárbara deu uma falhada aí. Eu acho que Voltou, pode falar. Pode falar? Então, a pneumonia na gestação, ela tem uma incidência de 0,2 a 8,2 a cada gestante. Os agentes mais fisiológicos encontrados são os mecanismos do manejo grave, focos influenza e os micro-organismos atípicos. Os padrões são anemia, asma, tabagismo, drogas ilícitas ou uso de drogas imunossupressoras. A gente tem também riscos associados a essa pneumonia na gestação. Uma elevada morbidade fetal e materna com baixa mortalidade. Os fatores, eles seguem a incidência adultos. Então, de quadro clínico, a gente tem febre, dispneia, respiratória, tosse, diminuição da o diagnóstico pode solicitar hemograma e proteína ativa e fazer o raio-x de tórax. No caso da nossa gestante, utilizar protetor de abdômen.
Caso haja uma suspeita de sepse, a gente tem que solicitar também os exames para avaliação de sepse, abrir, fazer o score SOFA, e iniciar o protocolo de sepse, né, que é o PL 193 da nossa instituição. Do tratamento, a gente engloba internação hospitalar, manter a cabeceira elevada, iniciar a oxigenoterapia, se necessário, e o antibiótico. De opção, a gente pode utilizar a amoxicilina com clavulanato e azitromicina, e no protocolo oral ou venosa. A outra opção é a naltrexona e a azitromicina. Em primeira e segunda escolha, né? Pode passar. Bárbara, seu telefone está dando umas falhadas aí. Eu acho que é o Schneider que está com o microfone aberto. Me silencia aí, desculpa. Então, pode seguir. Pronto, deu agora? Tá aí, pode ir. Pronto. De pneumonia na gestação, falando do segmento. Se a paciente evoluir com melhora clínica e tiver tolerância às medicações orais e à dieta, né, por via oral, a gente pode passar o antibiótico para via oral. Um esquema sugerido é a amoxicilina com clavulanato até completar 7 dias e a azitromicina também até completar 5 dias. Em caso de paciente com alergia, né, confirmada e grave à penicilina, a gente pode considerar a monoterapia só com a azitromicina ou a ceftriaxone e a também até completar 5 dias. Pode passar. Então, aí vocês veem que ela propõe um esquema para tratar as bactérias mais comuns e as atípicas ao mesmo tempo, né? Acrescentando a azitromicina. Uhum. Um protocolo mais abrangente, vamos dizer assim. Uhum. Agora, falando do abortamento infectado, a gente tem como definição a perda gestacional que ocorre antes de 20 semanas ou com feto menor que 500 gramas. Ou Deixa eu só fazer um comentário para não esquecer. Claro. Talvez depois vale a pena a gente avaliar se a gente não acrescenta aí, se a gente tiver um quadro de síndrome respiratória aguda grave, pensando que é pneumonia. Porque é isso aí que o Mário falou mesmo, né? Tá tratando uma pneumonia como se fosse comunitária, né? Uhum. E considerando uma pneumonia típica e atípica, né? Então você faz essa associação e cobre tudo. Mas se você pensar numa pneumonia de etiologia viral, talvez até acrescentar e avaliar o seu Tamivir até 48 a 72 horas, né, dos sintomas. Acho que talvez valha a pena a gente ver se vale a pena acrescentar isso aí. O Schneider, mas esse protocolo é específico de antibióticos. Eu chamo antibióticos na gravidez. Eu acho que talvez um protocolo paralelo aí de síndrome respiratória aguda. Pneumonias, né? Ok. Entendeu? Esse é específico então... aqui, mas eu tenho da instituição, né, do Covid, mas aí a gente pode fazer um outro, né? Ou então referenciar esse para o outro, né? Igual faz com o da sepse. Ótimo, excelente. Toda essa observação de referenciar para o de síndrome respiratória. Ótimo, obrigado. Pode continuar, Bá. Então, continuando a falar do abortamento infectado, a gente tem essa definição, né? Perda gestacional associada à infecção uteruterina. A gente tem como agente etiológico a clamídia, o gonococo, streptococcus do grupo B, bacilos gram-negativos e anaeróbios. O quadro clínico é uma paciente que apresenta febre acima de 38 graus, taquicardia materna, dor em andar inferior do abdômen ou secreção vaginal purulenta ou com dor fétido e um sangramento vaginal com saídas de material, restos ovulares pelo colo. O acompanhamento, né, como que a gente vai fazer o segmento dessa paciente? A gente vai solicitar exames para ela, como, por exemplo, urina rotina, urocultura com antibiograma, hemograma, PCR, função renal e a cultura da secreção cervical. Se houver também sinais de deterioração clínica, a gente vai solicitar exames para avaliação de sepse e começar o nosso protocolo, né, institucional de sepse. Pode passar, professor. O tratamento do abortamento
infectado, ele engloba a internação hospitalar, o antibiótico por via venosa e o esvaziamento uterino por curetagem ou por amil, e deve-se enviar o material coletado para a cultura para auxiliar na escolha dos antibióticos. No nosso protocolo, sugere-se como primeira escolha no tratamento, né, sem a cultura, a clindamicina e a gentamicina, ou a amoxicilina com clavulanato, ambos por via venosa. Pode passar, professor. Não é a primeira escolha, Bárbara, são opções, como diz o Juliano. Opções. Tratamento empírico. O segmento do abortamento infectado. Se a paciente não evoluir com melhora clínica após 48 a 72 horas, a gente deve considerar diagnósticos diferenciais, né? E talvez realizar exames de imagem para avaliar essa questão de restos placentários, presença de abscesso pélvico, mionecrose, e também avaliar a necessidade de esterectomia no caso de refratariedade do tratamento com ATB e complicações. Nesse caso, a esterectomia tem que ser total. Se a paciente evoluir com melhora e permanecer afebril por 48 horas, a gente vai suspender o nosso antibiótico por via venosa e iniciar o antibiótico por via oral. A gente tem como opções a doxiciclina, 100 mg por 12 em 12 horas, ou a amoxicilina com clavulanato. A gente deve observar a paciente por mais 24 horas e dar alta se ela permanecer afebril por mais essas 24 horas. E agora tem um questionamento, né? Se for manter para casa, se vai manter essa doxiciclina para uso domiciliar por mais 10 dias. Fica o questionamento. Essa é a questão que a Juliana levantou, que a gente também não encontrou muita evidência. O nosso protocolo antigo sempre falou da doxiciclina por 10 dias, mas assim, a gente não encontrou nada na literatura que respaldasse isso. Então, a sugestão era manter só por 5 a 7 dias mesmo, igual está ali no primeiro quadrinho. Não sei o que vocês pensam. Alguém quer comentar alguma coisa? Está todo mundo pensando, Bárbara. Então, todos refletindo. Todos refletindo. Depois a gente dá a oportunidade para eles falarem. Pode seguir. Então, vou seguir. Agora vai entrar na infecção intramniótica, que por definição é uma inflamação aguda de caráter infeccioso que acomete as membranas e o córeo da placenta. A gente tem uma incidência de 3,9% das gestantes e 40% das pacientes em trabalho de parto prematuro ou amniorrex prematura pré-termo. A gente tem um agente etiológico polimicrobiano, incluindo bactérias da flora vaginal e entérica. Como fator de risco, a gente tem vários, né? Os mais importantes citados é o trabalho de parto prolongado, o tempo aumentado de ruptura prematura de membranas, os toques vaginais sucessivos, né? A insuficiência cervical, a nulliparidade, a presença de mecônio, a infecção genital materna e o etilismo e tabagismo. E os riscos dessa infecção intramniótica é um trabalho de parto disfuncional, uma infecção pélvica ou abdominal, a sepse, e para o feto a gente destaca a asfixia perinatal, a sepse precoce, a hemorragia intraventricular, a prematuridade e até mesmo o óbito. Pode passar, professor. No quadro clínico, a gente tem febre e taquicardia materna ou taquicardia fetal ou sensibilidade uterina aumentada ou líquido amniótico purulento ou com odor fétido. As infecções subclínicas podem se apresentar como um trabalho de parto prematuro ou com uma amniorrex prematura pré-termo também. O acompanhamento a gente faz com urina rotina, urocultura com antibiograma, hemograma, PCR, função renal e a cultura também da secreção cervical. Também a gente pode abrir o protocolo de sepse caso haja sinais clínicos, né, que a paciente está piorando. E o nosso tratamento engloba internação hospitalar, antibiótico venoso e a interrupção da gestação, sendo que a via preferencial é a vaginal, mas prevalecem as indicações obstétricas para a via de parto.
Pode passar, professor. Como opção terapêutica, a gente tem a ampicilina com a gentamicina, a amoxicilina com clovulanato e o ceftriaxone com clindamicina. No segmento, se o parto for vaginal, a gente deve descontinuar o ATB venoso, monitorizar a febre e dar alta para a paciente, né? Se ela permanecer 24 horas afebril. No caso da cesariana, a gente pode administrar mais uma dose do esquema de antibiótico, continuar monitorizando a temperatura axilar e dar alta após 48 horas afebril. Para ambos, a gente não tem necessidade de complementar o esquema de antibiótico por via oral para uso em casa. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa? Achei que ficou bom. Deu uma modernizada no nosso protocolo, né? Ele estava com uns esquemas meio antigos, aí a gente deu uma modernizada nesses esquemas aí antibióticos. Pode seguir, Bá. Agora eu vou entrar na endometrite pós-parto. Pode passar, professor. Como definição, a gente tem como a infecção da decídua, né? A incidência varia de acordo com a via de parto. Na cesariana, principalmente a intraparto, a gente tem uma taxa de 28% e para parto vaginal acaba sendo menor que 3%. Os agentes etiológicos envolvidos podem ser polimicrobianos, né? Flora intestinal, flora entérica, agentes sexualmente transmissíveis como clamídia, gonococo, os streptococos e o estáfilo. Os fatores de risco principais são a cesariana intraparto, a vaginose bacteriana, o trabalho de parto pré-termo ou a amniorexia prolongada, a presença de mecônico, o parto operatório e pacientes com colonização por streptococcus. Os riscos associados a essa endometrite pós-parto, a gente tem como a peritonite, o abscesso intraabdominal, a sepse e, embora rara, também a gente encontra a síndrome do choque tóxico. Pode passar, professor. Como quadro clínico da endometrite, a gente tem a febre, que a gente considera 2 episódios acima de 38, geralmente entre o 2º e o 10 dias pós-parto, e o 10º dia pós-parto. A taquicardia materna, dor em andar inferior do abdômen, sensibilidade uterina aumentada, locos purulentos ou com odor fético e sintomas sistêmicos. Os exames acabam sendo os mesmos dos citados anteriormente, né, incluindo a cultura de secreção cervical e também ressaltando essa questão de avaliar o nosso protocolo de sepse caso seja necessário. O tratamento engloba a internação hospitalar e o ATB endovenoso, independente da via de parto, e a gente tem como opção a ampicilina e a gentamicina, a amoxicilina com clovulanato e a ceftriaxone com a clindamicina. Que eu acho importante ressaltar que ela mudou aí do tradicional clean de genta, né? Ela pôs uns esquemas um pouco diferentes que elas achou que era mais apropriado. Não que não possa usar o clean de genta, mas a CCH está recomendando esses atualmente, então a gente tem que ficar atento a isso. Ótimo. Pode passar, professor. No segmento, se a paciente permanecer afebril por 48 horas, a gente pode suspender os antibióticos, observar por mais 24 horas e se a paciente evoluir com melhora clínica, a gente pode dar alta. A gente não tem necessidade de complementação do esquema antimicrobiano para uso em casa. Entretanto, se houver manutenção da febre por 48 a 72 horas do início do tratamento, a gente deve discutir com a CCIH a necessidade de ampliação do espectro do ATB e considerar diagnósticos diferenciais. Para isso, a gente pode solicitar exame de imagem para avaliar, né, a questão de riscos placentários, hematoma e abscesso. Pode falar, Mário. Não, acho que não tem mais nada para comentar, não. Pode ir para o próximo. Entrando agora na questão da infecção de sítio cirúrgico. A gente tem como definição as infecções. Talvez, Mário. Oi. Talvez valesse a pena manter uma observação de que se estiver usando um esquema, né, nesse último caso que a Bárbara citou, avaliar a associação de ampicilina, né, porque nos esquemas tradicionais, geralmente, pelo menos na clínica e na agenda, você não tem uma cobertura muito boa para enterococo, né? Eu acho que talvez essa observação deveria
permanecer, né? A gente modernizou, mas tem umas coisas clássicas que eu acho que são importantes, assim, de aparecerem, talvez, nesse protocolo também. Você fala para acrescentar a ampicilina? Se tiver... Não, porque já tem o primeiro esquema, é ampigenta. Não, pois é, mas se tiver usando clindigenta... Entendeu? Você não vai ter clindigenta, sim, entendi. então? Entendi o que você falou. Não entendi. Entendi. Vou colocar aqui também. Que eu acho assim, se Não estiver entendi. usando clindigenta, né? É que eu entendi que a clindigenta estava nesse esquema aí. Porque eu entendo que essa ampigenta aconteceu exatamente, né, para uma cobertura maior para enterococo, né? Foi só um comentário, sim, caso a gente mantenha clindigenta. Tá, mas ele não está aqui nas opções, não. É só porque acontece das pessoas, como que é um esquema muito usado, né, das pessoas prescreverem. Mas então isso que eu chamei a atenção para ficar atento que mudou o protocolo. Ok. Pode seguir, Bárbara. Então, voltando a falar das infecções do sítio cirúrgico, a gente tem como incidência em cirurgias limpas de 1 a 2%, e essa incidência aumenta de acordo com o potencial de contaminação do procedimento. De agentes etiológicos, a gente tem como os mais importantes os streptococcus do grupo A e B e o Staphylo aureus. Nas cirurgias potencialmente contaminadas, como as nossas, né, que são de acesso por via vaginal, a gente tem também os bacilos gram-negativos. Como fatores de risco relacionado ao paciente, a gente pode citar algumas comorbidades, né, e o tabagismo. E sobre o período e pós-operatório, a gente tem alguns fatores também associados, como tricotomia com lâmina, presença de espaço morto, o sangramento local e a contaminação do leito cirúrgico. Em relação ao tempo de ocorrência, as infecções de sítio cirúrgico, a gente considera até ao 30º dia de pós-operatório, quando não há implante, e até 90 dias, caso haja algum tipo de material não biológico implantado. Pode passar. No quadro clínico, a gente tem sinais infecciosos na ferida operatória e associados a uma secreção purulenta nessa ferida. O acompanhamento das pacientes sem sinais de gravidade, não são necessários outros exames. Agora, se houver sinais de deterioração clínica, a gente tem que avaliar também a questão do protocolo de sepse. A gente também pode solicitar exames de imagem, como de parede, no caso de pacientes refratários ao uso de antibiótico, na suspeita de formação de abscessos, seromas e hematomas subcutâneos, ou se houver algum critério de gravidade. Fora isso, não vai precisar de... Pode passar, Mário. Como tratamento para as pacientes sem sintomas de gravidade, a gente tem cuidados de higiene local e os antibióticos orais. A gente pode fazer uso da cefalexina ou da amoxicilina com clavulanato. Se a paciente tiver algum tipo de alergia à penicilina, a gente pode usar a clindamicina também por 7 dias. E a gente pode também, nesse caso, considerar a associação com cipro para incluir o tratamento de BGN. Agora, para os pacientes com sintomas de gravidade clínica ou uma infecção complicada, como, por exemplo, a presença de necrose ou algum abscesso, a gente tem que internar a paciente, considerar o controle mecânico do foco, né? Por exemplo, fazer uma punção guiada por ultrassom ou desbridamento cirúrgico, e com isso coletar amostras de análise microbiológica para fazer o GRAM e a cultura. E o ATB, nesse caso, tem que ser discutido com a CCLH. Pode passar, Mário. Agora eu vou falar das infecções puerperais da mama. São infecções que ocorrem em mulheres que amamentam e apresentam regurgitamento mamário, geralmente devido à deficiência de drenagem do leite das mamas. A gente tem uma incidência de 2 a 10% em todas as puérperas. O Staphylo é o agente mais comum, e os riscos associados, que a gente tem a mastite puerperal como uma forma clínica mais frequente, mas se ela não for tratada, ela pode evoluir com o agravamento da infecção e a formação de abscesso. Pode passar.
O quadro clínico mais importante é com engurgitamento mamário, hiperemia localizada na mama, edema localizado, dor, calor e alguns sintomas sistêmicos, como febre, mialgia, mal-estar. O diagnóstico é clínico, não sendo necessários exames laboratoriais, caso o paciente não apresente nenhum sinal de gravidade. O tratamento são medidas locais, sintomáticos, como os anti-inflamatórios e antibióticos por via oral. A nossa opção é a cefalexina, por 7 a 10 dias, vai variar da melhora, o tempo de tratamento vai variar de acordo com a melhora clínica. Se a paciente tiver alergia ao beta-lactâmico, a gente pode usar a clindamicina também como opção. E nesse caso, a amamentação não precisa ser descontinuada, né? Que a gente já sabe. Eu não sei se está lá no protocolo, mas lembrando que essa medida local aí é gelo, né? Nunca calor, sempre gelo. Posso até colocar essa observação também lá para não ter o risco de ter confusão. Uhum. E no caso do abscesso mamário, além do engurgitamento, da hiperemia, né, dos sinais flogísticos, a gente tem sinais de flutuação na loja mamária. O diagnóstico também é clínico e também pode ser feito a partir da refratoriedade de sintomas em pacientes em tratamento para mastite puerperal, que aí a gente considera uma ausência de melhora entre 48 a 72 horas do início dos antibióticos. Nesse caso, o ultrassom de mamas pode evidenciar essa loja mamária e se houver sinais de deterioração clínica, a gente pode precisar do protocolo de sepse também. O tratamento também envolve medidas locais, sintomáticos, antibiótico e a drenagem do abscesso. Pode passar, Mário. A drenagem do abscesso para abscessos menores de 5 centímetros com loja única, a gente vai tentar a punção guiada por ultrassom. Se for maior ou múltipla, vai precisar da drenagem cirúrgica com colocação de dreno. A gente pode fazer a lavagem do sítio do dreno 3 vezes ao dia e retirar o dreno quando não houver mais saída de secreção purulenta. Pode passar. Como opção de antibiótico para pacientes sem sinais de gravidade, a gente tem a cefalexina ou a clindamicina, no caso das pacientes alérgicas a beta-lactâmicos, e para as pacientes com sinais de gravidade, a oxacilina. Se a gente cogitar que a paciente é colonizada ou tem fatores de risco para MRSA, a gente vai usar a vancomicina. Se tiver alergia à penicilina, a gente pode usar a cefazolina ou a clindamicina. Antes do ATB, é importante fazer a punção aspirativa do abscesso e enviar essa amostra para análise, né, microbiológica, e com isso direcionar o tratamento por resultado de cultura e antibiograma. E o tempo total de tratamento é mínimo de 7 dias, né, quando a paciente tem um abscesso com sinal de gravidade. E também, nesse caso, a amamentação continua não sendo desencorajada. Agora eu vou falar da profilaxia para endocardite bacteriana, que tem como definição a infecção da superfície endocárdica, geralmente em uma ou mais válvulas cardíacas, ou infecção de um dispositivo intracardíaco. O parto e a cesariana são situações com taxa de bacteremia muito baixa, não sendo necessário o uso de profilaxia de rotina. Entretanto, recomendo-se a profilaxia para pacientes com risco muito elevado, que são as portadoras de prótese valvar, as pacientes com história de endocardite prévia e as pacientes portadoras de cardiopatias congênitas, como PCA, tetralogia de Fallot, coarctação de aorta, síndrome de Marfan, CIV. Pode passar. Como profilaxia, a gente pode usar o esquema de antibiótico 30 minutos antes do procedimento, preferencialmente a cefazolina. Para as alérgicas, a gente pode usar a clindamicina com a gentamicina, também 30 minutos antes do procedimento, e fazer o repique de clindamicina 6 horas após a dose inicial. Pode passar. Algum comentário, gente, até o presente momento? O protocolo de endocardite, a Cláudia Freire, a cardiologista, ela opinou também.
Profilaxia para o parto, eu vou entrar agora nesse tópico. Então, a gente tem indicação em cesarianas, eletivas ou intrapartos e nos partos vaginais, apenas se houver extração manual da placenta, curetagem pós-parto ou lacerações de 4º grau. Esquema de antibiótico, a gente pode usar a cefazolina 2 gramas para paciente com peso de até 120 quilos e a de 3 gramas para paciente com mais de 120 quilos. Para as alérgicas, utilizar a clindamicina. Só fazer uma observação aqui, Bárbara. Tinha uma proposta que era para pacientes com menos de 60 quilos, podia ser até só 1 grama de cefazolina. Mas aí a gente achou, para facilitar, né? Porque, primeiro, que a maioria das gestantes não tem mais de 60 quilos. E, segundo, que se a gente começa a colocar dose demais, as pessoas acabam esquecendo. Então, colocou 2 gramas até 120 e 3 acima de 120 quilos. Mas, só lembrando, então, que existe essa possibilidade, se a paciente tiver menos de 60 quilos, de ser 1 grama de cefazolina só. Mas aí a gente optou por tirar isso do protocolo para não ficar confundindo demais. Tá. Ok, professor, pode passar. E agora a gente vai falar da profilaxia para pacientes com cultura positiva para Streptococcus do grupo B. Aqui não entrou, mas eu discuti com a Juliana, não sei se está lá no protocolo, você viu a questão da azitromicina para cesárea intraparto. Não. Ela acabou concordando, então Podia acrescentar, né? está no protocolo de cesariana. Então, vou acrescentar aqui também, de fazer a azitromicina quando a cesárea é realizada intraparto. Eu acho que talvez tenha faltado nisso, porque ele está no protocolo de cesariana, mas eu cheguei a discutir com ela e ela concordou, mandei a referência e tal, ela concordou. Então, lembrar que vai ter isso também. Falou? Oi? Azitromicina, quando a cesariana for realizada intraparto. Vocês cortaram essa parte. Não, mas é para ficar, tá errado lá, então. Entendi, porque tá cortado, por isso que eu tirei. Tá escrito paciente submetida cesariana, intraparto, associada, azitromicina 100 miligramas deve. É porque estava em discussão, mas depois ela acabou concordando. Tá. Então tem que... Eu vou revê-la. Luiz e Fernanda levantaram a mão. Ou só a Fernanda, não sei. Fiquei com uma dúvida em relação ao parto operatório, porque no protocolo anterior, quando usava fórceps, estava indicada a profilaxia com a cefazolina também. Saiu mesmo? Saiu. Tá, beleza. Fernanda. A minha dúvida é laceração de 4º grau, que naquele protocolo da Sujemig, eles acrescentam metronidazol junto com a cefalexina. Eu acho que 24 horas eles não vão deixar, não, mas... você não acha que acrescentar o metronidazol Posso perguntar. Eu não olhei isso especificamente, não, mas vou anotar aqui para perguntar para a Juliana o que ela acha. Tá bom, obrigada. Pode seguir, Bárbara. Bárbara, o microfone tá isso, pode ir, vai. Foi? Pronto. Então, a relevância da profilaxia é que a gente tem que o GPS coloniza o trato gastrointestinal e genital de 15% a 40% das gestantes, e isso propicia a infecção do neonato durante o trabalho de parto, após a ruptura de membranas ou durante a passagem no canal de parto. De fatores de risco mais relevantes, a gente tem a febre intraparto, o parto prematuro, a ruptura pré-termo de membranas, mulheres com recém-nascidos anteriores nascidos com infecção por GBS e bacteriúria sintomática ou infecção do trato urinário por GBS. O screening, a coleta de suave para gestantes com 36 a 37,6 semanas, e com exceção a gente vai excluir as gestantes que já têm uma bacteriúria assintomática por GBS nessa gestação, ou se já tem um RN anterior acometido por infecção por GBS, porque elas já vão ser incluídas na profilaxia, mesmo se tiver um SWAB negativo. A nossa profilaxia, ela reduz em até 80% a infecção neonatal e taxa semelhante de mortalidade neonatal. Então, a gente tem como candidatos à profilaxia as pacientes com SWAB positivo para GBS,
as mulheres com recém-nascido anteriores nascidos com infecção por GBS, as mulheres com bacteriúria assintomática por GBS e as pacientes que não têm cultura conhecida e que apresentem ao longo do trabalho de parto febre, trabalho de parto pré-termo, ruptura prematura de membranas pré-termo, amniorrex por período superior a 18 horas. E nas mulheres que têm o screening desconhecido, mas apresentam história anterior de colonização em gestação anterior, devem ser candidatos à profilaxia também. E não candidatos à profilaxia, as mulheres com screening negativo, as pacientes submetidas a cesarianas eletivas e as pacientes com screening negativo, com paciente apresentando febre, trabalho de parto pré-termo, ruptura prematura de membranas e amniorrex por período superior a 18 horas também não precisam receber a profilaxia. Então, como esquema, agora a gente tem as opções, né? Como primeira opção, a gente tem a penicilina cristalina, 5 milhões como dose de ataque, 2,5 milhões de 4 em 4 horas até o parto. E a segunda opção é a ampicilina, 2 gramas EV, com a ampicilina, 1 grama EV de 4 em 4 horas até o parto. Se é alérgica, a gente pode usar a cefazolina, 2 gramas, e a cefazolina, 1 grama, 8 horas até o parto. E se a alergia grave a penicilinas e cefalosporinas, a gente pode usar a clindamicina, 900 miligramas, EV de 8 em 8 horas até o parto. Esse aí é o protocolo tradicional, não mudou nada, não. Uhum. Então, só tem uma observação, não sei se você vai fazer em relação a você ter o teste de sensibilidade à clindamicina. Você vai falar sobre isso? Não, pode falar. Porque aí, para você usar a clinda, né, para profilaxia, para cultura para estrepto, tem que olhar no antibiograma e tem que estar sensível à clinda. Do contrário, é vanco. Se tem a resistência, né? Se tem resistência à clinda, ou se não tiver teste de sensibilidade, às vezes veio cultura para estrepto positivo, mas não veio o perfil de sensibilidade. Porque no HC vem, né? Automaticamente. Mas às vezes o exame foi feito em outro lugar, né? E aí você não tem um perfil de sensibilidade. Se não tiver, teoricamente é vanco. Okay. Se tiver resistente também. Fernanda? Você esqueceu de abaixar a mão ou você quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Não, eu esqueci de abaixar a mão. Tá bem. Então, vocês viram, esse é um protocolo, ele é bem abrangente, é para uma consulta mesmo. Vocês façam uso dele sempre, porque a gente acaba... esse esquema de antibiótico, ele muda periodicamente, segundo as bactérias mais prevalentes, a resistência da instituição, né? Então, eu anotei aqui todos os questionamentos e todas as sugestões que foram feitas, vou fazer as modificações aí e depois envio para todo mundo. Eu fiquei com uma dúvida, Mário, porque na hora que a Bárbara estava apresentando, estava falhando o microfone dela, eu tive a impressão de que eu entendi errado. Quando é infecção intraminiótica, parto vaginal, como é que é o esquema que vocês colocaram de antibiótico? Manter 24 horas e suspender. Espera, estou voltando aqui nele. Infecção intraminiótica. Ou que eu tive a impressão que ela falou que continua logo após o parto. Não, descontinua, suspende. Suspende. Pois é, a sugestão é suspender após o parto. Suspende após o parto? Tipo, tirou a placenta, suspende aí? Que é muito precoce. Vocês não acham que deveria manter pelo menos 24 horas? Que é o que a gente fazia no protocolo antigo, inclusive, né? Mas assim, isso aí foi baseado na COG. Isso aí me foi deu baseado dúvida. no protocolo da COG, que eles falam que não precisa também. Uma vez que saiu o foco de infecção. Entendeu? Entendi. Você fica com medo, né? De suspender assim tão depressa. Não vou contestar a COG, mas
eu acho que eu acho temerário, assim, a gente não ter pelo menos 24 horas, né? Acredito que Tá, tô não anotando aqui, necessariamente Schneider. vai ter todas. Vou dar mais uma conferida também. Ver se a gente tem alguma referência, porque no protocolo antigo a gente mantinha, né? Por 24 horas. Então, No assim, protocolo talvez antigo, olhar tem alguma... não, porque no protocolo antigo não tinha uma diferenciação entre infecção intraminiótica e coreamnionites. A infecção intraminiótica é uma entidade descrita que separou da coreamnionites, entendeu? Seria uma infecção intraminiótica, um quadro menos complicado que o da coreamnionites, uma infecção, aquela infecção detectada intraparto, mas que não tem maior repercussão. Então, acho que talvez seja isso a diferença. Mas eu vou reler lá o protocolo da COG e ver se eles têm uma gradação assim, de alguns casos que eles sugerem, ou se eles acham que pode ficar sem mesmo. Aí depois eu mando para vocês. Ok? Então, obrigado a todos. Até semana que vem. Obrigada. Obrigado a você.